Essa é a história de um cara que vai ser pai pela primeira vez. Filho ou filha, eu ainda não sei exatamente qual é o seu gênero. Passou uma semana desde o primeiro vídeo e, como combinado, eu tô aqui para fazer mais um registro da história que vai ser a gravidez da sua mãe, a sua chegada e o medo que eu tô sentindo. Bom, como era desesperado, o seu ultrassom, o máximo que deu para ver foi isso. A gente ficou muito feliz de saber que você já estava lá, já estava se sentindo, já estava crescendo nesse ambiente. Foi muito legal, assim, foi muito prazeroso poder estar lá junto com a sua mãe na hora que o médico fez o exame. Bom, as pessoas realmente gostaram muito, ficaram muito felizes com essa ideia, e eu até ganhei um presente, na verdade presente para você, mas me presentearam, porque como você pode reparar, essa presente tem muito a ver com o que eu gosto. Eu não vou te obrigar a nada, espero que você escolha um time de coração, mas eu tenho que agradecer a Débora por esse presente. Todo mundo está esperando a confirmação se você vai ser menino ou menina. A gente estava pensando em colocar alguns nomes que a gente sempre gostou. No caso seria Júlia, Isabela e provavelmente muito forte é Sofia. Não só pelo significado da palavra, mas porque é um nome que transcende o tempo, assim. Acho que é um nome muito bonito. E se você for menino, não sei se o seu nome vai ser Ivo. Era o segundo nome do seu bisavô, do avô da Janaína. Infelizmente não vai poder te ver nascer. O meu avô, o seu bisavô, também não vai poder te ver nascer, mas a gente acha que Nígio não é um nome muito legal para se dar para uma criança. Então, os nomes mais cotados para ser seu nome, se você for menino, vai ser Ivo, ou alguma coisa entre Eduardo, Lucas, alguma coisa desse gênero. Mas o nome de menina a gente está discutindo ainda, mas o mais forte é o Ivo. A sua tia Juliana, noiva do Renato, também te deu um presente que você vai ver agora. Mais a cara dela, assim, ela achou que ia ficar bonito no seu quarto, e é uma coisa que não define muito se é menino ou menina, define mais que é um bebê, um recém-nascido. E basicamente é isso. Estou muito feliz, ainda estou muito bobo, relembrando outro vídeo, né? Eu sempre sou meio bobo, então não faz muita diferença. O mais legal que eu preciso passar nesse segundo vídeo é que a família toda tá muito contente com isso. Da parte da minha mãe, né, da parte da minha família, eu sou o neto mais velho, eu sou o filho mais velho, sou o sobrinho mais velho, e sempre fui mais brincalhão da família. E de repente ter essa notícia que eu vou ser pai, meio que modificou um pouco a estrutura da nossa família. Foi muito legal, e as pessoas, a minha mãe, os meus tios estão muito contentes com isso. Até pessoas que eu nem conheço muito bem estão felizes com isso. Pessoas que eu não vejo há muito tempo, pessoas que eu tenho contato só pelo Twitter ou só pelo Orkut, enfim, estão muito felizes, ficaram muito felizes quando dei essa notícia, e estão me dando muitas mensagens de apoio e tal, porque todo mundo sabe que é barra ser pai. Bom, voltando àquele assunto do medo, ainda estou meio preocupado, porque os filhos sempre são melhores que os pais, e vai ser meio constrangedor, assim, o meu filho me zoar em poucos anos de vida. Estou um pouco receoso com isso, mas acho que tudo isso faz parte, né? Tudo meio aprendizado. Bom, eu pretendo, quando somente tiver um pouco de tempo, colocar um pouco de música para você ouvir ainda na barriga dela. Eu quero que você tenha uma boa educação musical. Acho que uma das coisas mais importantes é isso. Então eu vou começar desde os primórdios do rock, passando por um pouco de tudo até os dias de hoje, e menos Restart, que Restart você vai ver que é uma droga. Aí só para deixar a par de como era o ambiente quando você foi concebido ou concebida, a gente está passando por um processo eleitoral onde
O Brasil elegeu um deputado federal chamado Tiririca, que é um palhaço, que corre um boato que não sabe ler, que ganhou a eleição com um slogan: pior que tá, não fica. Filha, eu tenho vergonha de dizer, mas esse é o país em que você vive. Espero que quando você tenha consciência política, você vá fazer parte de um mundo melhor. Eu acho que é só isso, assim. Eu já perdi completamente o raciocínio do que eu queria dizer, mas é isso. E no próximo dia 18, sua mãe vai estar fazendo uma consulta com o ginecologista dela, o obstetra, que vai cuidar do seu pré-natal. Na verdade, o pré-natal dela, esperando você. E espero que na semana que vem eu já tenha mais alguma informação específica sobre você para te contar. A gente está muito feliz. Até a próxima. Um beijo no seu pai.